Pessoal, estou aqui com meu amigo Luiz Buozzi. Além de meu paciente, se tornou, depois de tantos anos de cuidados, meu grande amigo aqui, altas conversas, além de tudo, companheiro palmeirense. Olha só, isso daí, não sei se depois contra ou a favor. Pra gente, com certeza a favor. Com certeza. Mas os corintianinhos vão reclamar aí, né? Deixa reclamar. 40 anos de Volkswagen aqui na minha frente. Engenheiro, mas foi para o marketing da Volkswagen. Acabou organizando shows de todos os famosos aí que vocês puderem imaginar. O último que fechou com chave de ouro, que eu me lembro, pode ter outros aí, depois você me corrige, foi o da Sandy Júnior. Eu lembro de ele estressado com a quantidade de gente pedindo ingresso para ir nesse show. Né? Que ninguém queria bancar, depois ele bancou a ideia, né? Não bancou do bolso dele. Mas enfim, e aí um monte de gente pedindo ingresso para ele estressado aqui. E eu tenho que lidar com isso do ponto de vista médico. Mas enfim, muitas histórias. Luiz, resumi em uma linha aqui. Agora vamos aprofundar um pouquinho. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui agora nesse podcast, não como paciente, né? Tá sempre aqui como paciente. Mas obrigado por estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço. É muito bom estar aqui com você. Esse ambiente agradável, uma casa nova aqui, maravilhosa. Pessoal bacana aí na técnica. E estamos aqui para contar histórias, né? Eu vivi, como você disse, um bom tempo dentro de uma montadora multinacional e muitas histórias aconteceram lá. Só para começar, engenheiro de produção. E aí você foi para o marketing. Como é que foi essa guinada aí? É muito comum. Minha família toda de engenheiros. Meu pai, engenheiro, praticamente nunca trabalhou com engenharia civil. Mas como foi para você isso daí? Eu vou ser rápido, porque uma história de 40 anos é complicada. Isso. Mas desde pequeno eu gostava de carro e meu sonho era querer ser engenheiro. E consegui entrar na faculdade de engenharia, meu pai ajudando demais, né? Eu queria trabalhar, não podia. Dava aula no Senai para mecânicos, ensinando matemática. Naquela época eles não sabiam conversão de polegadas para centímetro, então eu dava aula no Senai. Caramba. Ou seja... Será que mudou muito? Também não sei. E era muito... Gostava de carro. E quando eu me formei, a maior empresa era a Volkswagen. Os engenheiros da FEI, estavam todo mundo na Volkswagen. Era o objetivo de todo mundo trabalhar na Volks. E eu consegui estágio na Volks, mas quando terminou o meu estágio, não tinha vaga. Aí falaram para mim, cara, tenta ficar aqui na Volks, vai subindo que quando tiver vaga você fica sabendo. Eu entrei na área de marketing sem saber absolutamente nada de marketing. Nada. Para mim, o que é isso para eu fazer? Mas já tinha essa formação em marketing 40 anos atrás? Você podia fazer uma faculdade? 40 anos atrás era CC, CCE, Mapofei, que era medicina, engenharia e o CC era mais direito e tal, né? Tinha, mas não era assim tão evidenciado. A importância do marketing era dava-se muito menos importância. Ela não cresceu não tinha essa responsabilidade que hoje o marketing tem de fazer a imagem da empresa. Foi onde eu trabalhei. Você foi ficando como na área de marketing e fez carreira nessa área. Então, a coisa que eu entrei lá como engenheiro e tive que ter a humildade, né? Porque todo mundo fala, engenheirinho novo é folgado, acho que é alguma coisa. A gente, né? No estágio da engenharia você vê que você não sabe nada, porque os engenheiros mais velhos te falam, você tem muito que aprender, você aprende aqui, não na faculdade, que eu fiz engenharia plena e lá era automobilística. Eu aprendi tudo que eu sei de carro dentro da Volks. E aí judiava, né? Ia buscar carbono em pó, não existe, né? Máquina de escrever em inglês, eu vinha com uma baita máquina, ia buscar longe para burro e vinha com uma máquina e punha lá. Não tem. Eles mandavam... Era trote? Trote, né? E na pontadoria. A pontadoria é onde que marca cartão de ponto. Eles me davam um maço de lápis, que engenheiro só desenhava com lápis, eu ia lá apontar. Chegava no balcão, dava um monte de lápis, os caras já sabiam que o tonto estava sendo troteado. Pegava, entregava e ficava esperando, os caras falavam, tá quebrado, leva de volta. Já chegava lá todo mundo rindo.
Então a gente passa pelas coisas. Na sua ingenuidade você caía em todas essas aí depois? Todo, tontão. Tá. Engenheiro recém-formado, eu falo, era besta para burro, mas a gente aprendeu na raça. Por isso que o engenheiro sabe fazer de tudo. E qual era o porte da Volkswagen desde aquela época? O que ela se tornou? O que mudou? Por que todo mundo queria ir para lá? Primeiro, era uma empresa com 45 mil pessoas trabalhando lá dentro. Era uma estrutura assim... Tudo isso no ABC ali? Tudo lá na planta Esses Anchieta. 45 mil na lá? Na planta Anchieta. A gente chama de planta, né? Uma fábrica. Hoje tem a planta Taubaté, a planta Curitiba, a planta Anchieta. Hoje descentralizou, mas agora é tudo... Na época era tudo lá. É uma cidade, 45 mil pessoas. Era uma cidade onde você tinha... Quando a turma fala, você ficou 40 anos na mesma empresa, eu não fiquei numa empresa só. A Volkswagen tinha de tudo. Tem desde o design, produção, engenharia civil, TI, marketing, vendas, imprensa, tem tudo. Lá dentro é um monte de empresas numa só. Então tem gente que trabalha, é formado numa coisa, mas trabalha na outra e de repente volta para outra coisa, porque é muito fácil você se identificar com alguma outra profissão. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu entrei no marketing, eu comecei a gostar. Comecei primeiro numa área de treinamento, dar curso para revendas, eu viajava. Nunca tinha andado de avião na minha vida, viajei para burro. Eu fui aprendendo o marketing. E o meu desafio maior foi deixar uma marca, porque eu falo em qualquer segmento, Dr. Paulo, eu vou te chamar de Dr. Paulo, não vou chamar de Paulo. Tá bom, só não chama de meu bem para não dar rolo aí depois. E... em qualquer segmento, onde você passa e deixa a sua marca, você começa a ser considerado, lembrado para alguma coisa. Na medicina é assim, o cara que faz um baita de um negócio, o Zerbini lá, que foi o primeiro transplante, que a minha irmã era a enfermeira dele. Ah, que legal, não sabia disso, você não me conta. Tá na revista Manchete segurando o primeiro nenê que foi feito... Manchete, essa é das antigas, hein? Ela segurando o primeiro bebê que o Dr. Zerbini fez o transplante de coração dele. Que legal. E ele deixou a marca, ele é lembrado, então esses grandes feitos vai deixando tua marca. E eu ia fazendo coisa para deixar minha marca, fazendo diferente, inovando. E eu tinha uma coisa, eu dependia das pessoas, porque eu não sabia nada de marketing. Cheguei lá, eu tinha que ter a simpatia, o carisma, de as pessoas me ensinarem, ter humildade. E isso foi fazendo eu crescer. Cresci tanto que eu cheguei a ser chefe dos caras que me ensinaram. E aí eu tive meu primeiro grande desafio, que quando eu fui chefe de pessoas mais velhas que eu de área e pessoas mais velhas que eu de idade. E chega eu, com 35 anos, sei lá quanto na época, sendo chefe deles. Era complicado. Isso já estamos com o quê? Uns 10 anos de empresa? Nem era tanto ainda. Não. Quando eu virei supervisor, depois quando eu virei gerente foi pior, que eu tinha acho que uns 20 anos de empresa. Tá. Aí foi pior, porque era um cargo que as pessoas queriam estar lá, né? Só que eu tive... Muita gente querendo te puxar o tapete, provavelmente. Não, puxar o tapete. Eu tive que... Como é que funciona o mundo corporativo? É uma selva de pedras. Turma quer ocupar, quer ser promovido, plano de carreira. E era uma empresa onde tinha diversas possibilidades. Aí veio um cara de uma outra área para ser o gerente da área de marketing, tem gente trabalhando há muito tempo, formada com capacidade, é Isso difícil. Aqui é seu novo chefe, que não é de marketing, ele é engenheiro. Exato. Obedece ele. Obedece ele. Por causa de alguma coisa eu fiz para chegar lá. Por isso que eu falo para todos os jovens hoje, para de chegar achando que você é o cara porque você chegou com uma faculdade. Não. Você tem que se formar na empresa, deixar sua marca, conhecer a cultura, o planejamento, a estratégia, e a coisa mais importante são as pessoas. A empresa é feita de pessoas. As pessoas que te ajudam, que te ensinam, que te promovem, que te mandam embora, que te dão aumento. Não é a empresa. É as pessoas que vai desde o teu chefe até teu parceiro do lado. E que pessoas que te sugaram, que te tiravam a energia e que afetavam a sua saúde. Vamos lá. Não precisa citar nomes, mas como é que isso se dá nesse ambiente? Vamos lá. Olha, porque eu sei de episódios que isso aconteceram na sua vida. Se você não se incomodar de abrir pra gente, como é que foi isso? Não, eu não me incomodo. Acontece o seguinte, Dr. Paulo. Cada um tem um jeito de tocar as coisas. Imagina eu querendo fazer uma carreira dentro de uma área que não era que eu tinha formação, que eu tinha que superar a todo dia, mostrar, provar que eu era bom naquilo.
Isso fazia você ter que se desdobrar muito mais e para ser visto, como eu disse, ser percebido, deixar a tua marca. E isso me tirou um pouco daquela zona, não tinha zona de conforto, era um desafio o tempo todo. Isso fez com que quem me sugava mais, logicamente, eram os meus superiores, porque eles queriam resultado. Queriam resultados. E assim eu tinha que me superar perante de gente competente que estava do meu lado, porque eu não queria ficar só como um analista, eu queria chegar a um executivo, ser coisas mais. Mas por outro lado, era um cara muito bem relacionado, eu não passava por cima de ninguém. Muita gente fala, você é tonto, você que fez, e outro foi lá e apresentou, e eu falava, não tem problema. Isso nunca fez mal para mim. Às vezes demorei para crescer, porque logicamente as outras pessoas iam indo para frente. Mas eu tinha bom relacionamento e não há coisa que pague isso. Mas eu me dediquei tanto, fazia tanto que eu peguei um estresse. Eu fiquei mal. Isso estamos em que ano mais ou menos? Foi na década de 90, acho que década de 90, quer dizer, não se falava em burnout nessa época. Nada, era frescura. Quer dizer, década de 90, burnout era sinônimo de frescura. Quando eu comecei a ter uma somatização, que eu tinha formigamento na mão, na boca, nas pernas, um mal-estar, eu comecei a me sentir mal um dia, voltando, dirigindo de um treinamento que eu fui dar em Santos. A partir desse momento, eu comecei a ter a síndrome de pânico. Eu andava com uma Nossa Senhora Aparecida na mão, quando ia para a planta é a fábrica, Taubaté que já tinha, porque eu tinha medo de passar mal dirigindo e eu passava. Eu somatizava as coisas. Aí você estacionava? Eu estacionava, descia, respirava, eu entrava numa cidade que nem Taubaté, ia no hospital, os caras falavam, você não tem nada. Aí eu ficava bom, do nada, mas era um medo de quem passou mal uma vez, passar mal sempre. Eu passava, trabalhando eu passava mal, mas eu não faltei de trabalhar um dia. E aí que eu falo, quando você tem amigos, os meus amigos me ajudavam. Porque eu não queria que o meu da empresa e fora delas? Mais da empresa. Mais da empresa? Mais da empresa. Quer dizer, você teve amigos lá, você não teve colegas? Amigos. Por isso que eu falo que eu construí uma coisa de amizade muito grande, porque o cara que ficava comigo, ele sabia da minha situação e eu tinha ajudado ele em muitas outras coisas também. Eles, putz, tem que fazer isso, cara, não estou conseguindo pensar. Ele, vamos lá, faz junto. Porque eu tinha medo de falar com a chefia, porque foi uma fase, quando aconteceu isso, que eu estava para ser contratado na área de marketing de produto. Eu estava numa área que não era o marketing produto. O marketing produto era um passo da engenharia. Eu estava chegando onde eu queria, que era engenharia. E esse cara me ajudou muito, e mais outros, que fizeram eu passar essa fase sem faltar um dia no trabalho. E eu fui em psiquiatra, psicólogo, me encheram de psicotrópicos, tomava ansiolítico, tomava remédio, Loxotan, tudo. E eu estava, além de mal, totalmente tonto. Eu não conseguia me entregar. E quando eu fui falar com o gerente da área do marketing produto, eu não estava em sintonia. O cara tinha uma referência muito boa de mim, porque eu tinha feito bons trabalhos, mas eu falei, quando eu saí da sala dele, eu falei, esse cara vai me mandar embora. Ele nem era meu chefe. Você estava com a cabeça em outro lugar, né? Eu tinha mal-estar falando com o cara, eu estava branco, eu estava suando. E ele não percebeu, isso não dava para não perceber? Não, porque eu fazia não, tudo bem, não, legal, sabe? E aí, de repente, eu fui convocado para trabalhar. Ele falou, ele pegou a vaga. Putz, falei, nossa, eu estou conseguindo. Só que falei, eu não posso trabalhar assim. Eu não estou na minha sintonia. E aí eu nunca tinha falado nada para minha família disso que eu estava falando. Que foi uma época da minha vida que eu estava separado, cuidando de 2 filhos. Eu cuidei dos meus 2 filhos. Um tinha 9, não tinha 6, um tinha 13. Eu cuidava de 2 filhos em casa, além de tudo isso, sozinho. Olá, hein? Eu lembro você me contando. E aí você estava no auge do estresse e te ligar, o seu filho está com febre, tem que sair da escola. Tinha, meu. E agora? Eu não sabia o que fazer. Aí minha irmã não sabia que eu estava mal. Mas eu fiquei muito afastado. Quando ela me viu, eu estava com 58 quilos. Estava magro. Ela falou, o que você tem, cara? Eu contei para ela. Falou, por que você não me falou? Ela me levou num médico, um neurologista, ela era enfermeira lá do INCOR. E esse cara falou, cara, eu não sei como você aguenta.
você chegou até agora, vou tirar devagarzinho esses teus remédios, eu vou te dar um remédio, eu nem lembro que remédio que ele me deu, nem era muito. Daqui uma semana você vai começar a tomar esse remédio. Se você conseguiu até agora, como eu não sei, ele falou, você não é ruim da cabeça. Qualquer um já tinha entregado, estava internado, estava em casa, estava afastado. Força, hein? Que força. Falou, cara, essa tua força... Sem falar que você pegou uma época ruim do Palmeiras, em década de 80, a coisa foi feia. Imagina, não tinha nem essa motivação ali. Não tinha nem Você pegou isso. De 93 pra frente, foi a época da Parmalat, lá que deu uma alavancada, aí deu uma motivada. Mas... Aí, cara, quando eu voltei a trabalhar, comecei a tirar os remédios, eu comecei a ficar melhor, porque eu ia trabalhar tonto, zonzo, de tanto remédio, eu tava sedado. E faltava uma semana para começar a trabalhar no setor novo. E aí eu comecei, olha, eu vou falar que em 2 meses eu fui um outro cara. Olha lá, hein? E eu aprendi, porque... A importância de uma medicação correta também. Não estou desmerecendo os antecessores aí, mas o cara te colocou no prumo aí. Sim, ele conseguiu. Cara, eu ia em todo lugar, eu ia em reza. Fui num cara que ele batia o sino e virava o sino para mim, para me dar energia. Me pôs embaixo do sino, eu fiquei lá e eu falei... Alguma dessas terapias alternativas te ajudou de verdade? Não, nada. Não ajudou. Eu falei, o que eu tô fazendo Zero. embaixo de... Era um monte de sino, era um sino de uma pirâmide cheio de ferro, ele falou, agora você chegou aí no João de Deus também? Ou esse não fui. Você escapou, tá. Mas a gota d'água que eu fui procurar meu irmão, quando eu estava embaixo desse sino, ele falou, agora você relaxa, você vai encontrar o seu eu, a energia vai entrar em você. Eu estava relaxando, ele deu uma porrada numa das hastes do sino, puta, o ferro fez um barulho, eu dei um pulo. Falei, cara, ele falou, então. Eu falei, então o quê, meu? Desculpa. Falei, então o quê? E aí eu falei, cara, eu tô além de mal, assustado. Eu falei, eu quero ir embora. Eu fui embora, eu fui para casa da minha irmã, foi quando ela me ajudou. E cara, eu falo, eu sempre conto para as pessoas que a força nossa está dentro da gente. Hoje a gente pode rir disso, né? Mas pelo amor de Deus, chefe, que faz. Se você tiver, por isso um médico certo, por isso que eu tô com você há tanto tempo, porque... Agora sim, hein? Ganhei o dia, pessoal. Olá. Não, sério, eu passei por muitos médicos. Quando você tem um médico certo, eu tive mais outro durante um período da minha vida, um médico que me ajudou, foi muito bom também. Mas quando você está com o médico certo e você entende que às vezes muita coisa de você é química e você precisa tomar um remédio que vai te ajudar, um remédio pode te ajudar e pode te ferrar, se não for certo. Mas quando você tem um remédio, que eu sempre fui anti-remédio, nunca gostei de remédio. Quando um remédio... Eu sou também, viu? Pode parecer que não, mas eu também sou anti-remédio, tá? O remédio ele te ajuda, porque você tem alguma coisa que precisa te ajudar. E depois você consegue equilibrar as coisas, você não precisa nem depender tanto do remédio. Foi o que aconteceu comigo, eu parei. Mas a tua sensação, você vê, quando eu trabalhava no Volkswagen, eu tinha pré-diabetes, você lembra disso? Pressão alta, você lembra disso? O que você me dá para esses dois hoje, que eu tô fora? Acho que já limpamos tudo, hein? Tudo. Não tem mais nada. Por quê? O teu estado emocional, inclusive quando você está no mundo corporativo, brigando para ser alguma coisa e defendendo o teu dia a dia, e eu como pai, cuidando dos 2 filhos, eu não podia perder o meu emprego, você supera e você busca sempre fazer o teu melhor. E eu consegui. Por isso que eu era um cara que depois de um certo tempo, quando você cria uma credibilidade dentro da empresa, você cria confiança e forma um time do teu lado, a turma fala. Para mim, eu estava falando com uma funcionária, ex-funcionária minha hoje, ela falou, Boaz, a gente era uma família. E muitas vezes elas falavam para mim, eu tinha 12 mulheres e 6 homens, elas falavam, eu não sou teu filho. E os meus filhos falavam em casa, eu não sou teu funcionário. Porque eu tratava todo mundo igual. Às vezes eu era um mentor do meu time. Eles iam por paixão de trabalhar, viu? Uma apresentação sua que me marcou muito. Exato. Conta esse episódio, vamos lá. Assim, porque que acontece? Quando você tem paixão no que você faz, você é diferente. E quando você levanta de manhã, se troca e fala assim, putz, eu vou naquela droga daquela empresa, isso mina você. Doutor Paulo, você trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, e se é para aposentar 30 anos. Sendo infeliz, caramba, que estupidez.
E aí chegava alguém do alto escalão e falava, ó, você tem uma verba que não é mais de X, é de X sobre 2. Exato. E foi a paixão Isso. que estava refletida no meu time. Porque eu trazia paixão para o meu time. Eu fazia... você ensinava paixão? Não. Eu influenciava. Eu falava... Exemplo, liderança. Liderança, sabe por quê? Eu tentava conhecer meu time, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Eu conhecia a família, conhecia as dores, conhecia os problemas. Mas você tem tempo para isso? Tem. Porque se eu tiver tempo para isso, eles vão trabalhar e eu só vou ajudar. Porque se eu não tiver um time bom, eu vou ter que trabalhar porque o time não é bom. Eu nunca reclamei do meu time. E isso pode ser desenvolvido, Bose? Pode. Como? Fazendo o que eu fazia. Não é um dom. Isso aí é algo que você desenvolveu. Você acha que qualquer pessoa pode ter esse papel? Eu acho que você tem que gostar de pessoas. Foi o que eu te falei lá atrás. Se você não gostar de pessoas, se você não tentar se dar bem com pessoas, se você for um cara que se acha mais que os outros, você nunca vai desenvolver isso. A tua essência te ajuda. Porque hoje existe uma coisa que a inteligência artificial não vai te dar. Razão, emoção, intuição e sensação. Que chama RACE. Razão, emoção, intuição e sensação. Tá, mas você fez isso de uma maneira intuitiva porque você é assim. Eu sou assim. Eu fui criado então, assim. Para você caiu como uma luva. Você já estava preocupado com o bem-estar de cada um dos seus subalternos. Eu sofria mais que eles quando eles... Eu tinha que mandar uma pessoa embora. Minha mulher falava, cara, mulher que hoje é a Carla, para! Você não pode sofrer. Eu falava, mas eu olho para cada um. Cada um tem uma história comigo, que o meu time era gente que estava comigo há muito tempo. É que nem eu quando vou dar uma notícia ruim para algum paciente, enfim, ou para algum familiar. Eu entendo perfeitamente, é uma analogia que... Eu sofria, e eu nunca mandei embora, eu sempre arrumei uma vaga em outra área, mas eu não mandava embora. Porque meu time, com essa paixão, e eles perceberam isso, que eles faziam diferente também, eles eram notados em outras áreas. Se alguém tinha que mandar a gente embora... Você procurava realocar. Eu falava, você não tem que mandar. Você não quer, eu te dou essa pessoa. Sério? Eu perdi uma pessoa boa, mas eu punha ela na outra área para não ser medido embora. E eu formava outros. Porque o poder de você formar as pessoas está em você. Saber entender. Ser gestor é ser líder, não é ser chefe da ordem. Você tem que estar junto. Você tem que ser um técnico de futebol. Você está lá fora do campo, os caras olham e você está assim, ó. Aí eles falam, esse cara acredita em mim, esse cara me protege. E quando você pega paixão pelo que você faz a diferença. Tem um caso de uma menina, que é a que eu estava conversando hoje, eu estava com um diretor novo sentado na minha mesa, o diretor de vendas e marketing, eu era gerente. Ele tinha vindo da Hyundai, eu estava com ele. E ele estava sentado na minha mesa e eu fazia um dos eventos que era o mais importante da marca Volkswagen, porque eu era brand, eu defendia a marca. A marca tem que ser vista. Chama Brand Experience. Era evento de test drive, cara. A gente ficava em 6, 7 cidades do país, fazendo eventos em autódromo, botando os carros na pista com pilotos experientes de uma empresa, mas com clientes. Os caras desciam do carro e falavam, olha o que esse carro faz, cara. Eu não acredito, olha esse Golf, olha, o cara estaciona sozinho, ele brecou sozinho. Coisas que a experimentação ensina. Não adianta fazer uma propaganda e jogar desconto. O cara tem que saber o que ele está comprando. E era o evento mais importante. De repente, eu dei para uma menina fazer, ela pegou o evento, ela transformou um evento de 6 etapas para 8. Trouxe parceiros, trouxe patrocinadores. Ela fez miséria. Por quê? Ela queria fazer mais do que eu tinha dado. Isso que era o legal. E ela estava, já fechei autódromos, tal, olha, reservei hotel já, e tal, tudo legal, falei com as regiões, os caras vão dar desconto. Ela fez um trabalho maravilhoso, era a terceira etapa, cada um que fazia mais. E aí o cara sentou na minha mesa, o diretor, e falou, corte de verba. Eu falei, onde vai cortar? Ele falou, não, nós já cortamos. Já cortamos. Drive Experience, te vira. Drive Experience metade. Eu falei, você tá louco. O maior evento, é um evento proprietário, não é patrocínio que a gente patrocinava. Rock in Rio, Camarote da Brahma, Brasil Open Tennis, era um evento proprietário nosso, isso é nossa. Não? Ele falou, não, tem que cortar. Eu falei, cara, você tem que saber o que esse evento significa pra gente. Coitado, ele era novo. Ele falou, cara, nós tivemos que cortar em todas as áreas de comunicação, você é uma delas. E já tinha sido divulgado.
Quando essa menina estava na mesa dela, ela abriu o computador, ela viu que o evento dela ia... Nossa. Ela veio na minha porta. Ele sentado na mesa, diretor novo, tinha 3 meses. Ela começou a falar. Você não pode fazer isso. Não gritando, mais alto. Você não pode fazer isso. Isso é inadmissível. Esse evento é meu filho. Eu não vou abrir mão. Vocês não podem. Se virem, vocês não podem. Eu não admito. Aí eu falei, vou mudar o nome. Melissa, vai para lá, depois a gente conversa. Não vou para lá, aproveitar que vocês dois estão aí. Eu não interessa que eu não vou viajar 8 semanas. Eu vou viajar 4, ficar sentado aqui 4 sem viajar, de boa, ganhando a mesma coisa. Não, eu preciso. É a nossa marca. Ela podia ter falado, tá bom, problema da empresa. É nossa marca. Não é meu dinheiro mesmo? Ela falou, nós vamos pagar multa de hotéis, multa de autódromos. Falei, depois a gente conversa. E ela saiu. Falei, vai para tua mesa. Ela saiu. Ele virou para mim e falou, como essa moça fala assim com você? Falei, como? Ela tá nervosa, alterada. Eu falei, eu sou culpado. Como? Porque se ela não fosse assim, ela não servia para trabalhar comigo. Não tem gente morna aqui. Sabe o que é isso? É paixão. Qualquer um outro falava, tá bom, é 4. Vamos continuar. Não é meu dinheiro mesmo? Eu vou ganhar a mesma coisa, mais ou menos? Tô nem Ela aí. falou, isso é paixão. Eu sou culpado. Mas se você tem coisa, eu vou conversar com ela. Mas não se preocupa não. Isso não é falta de respeito. Isso é o que eu criei dentro delas. Fogo no olho. E aí, elas dão reverteu a verba ou não? Melhorou. Mas Mas serviu de exemplo. Mas é isso que eu falo. Quando você perde essa coisa de mimimi de funcionário, e chefe também, um chefe que chama a atenção do funcionário, o funcionário já vai para RH falar que é assédio. Na nossa área não tinha isso. Não tinha... Eu falava... Não, e você lidava... Quantos salões de automóvel você passou? 16. 16 salões de automóvel. Com aquelas... Eu lidava com 300 pessoas no salão. Sem falar aquelas modelos maravilhosas. As modelos, universitários, jovens universitários, que eu também, uma época, eu tirei modelos, punha jovens universitários para ficar lá, que eram jovens. E aquelas modelos, tem muitas que são lindas, mas muitas loucas, né? Com perdão da expressão, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas... frequentemente as coisas caminham juntas. E você tinha que gerenciar todas essas mulheres. Mudou muito dos anos 90 para ultimamente, assim. As modelos são mais jovens hoje. Antes elas tinham que ser mais velhas, porque elas tinham que enfrentar o assédio. Porque o salão do automóvel era um reflexo de carro e mulheres bonitas. Eu tenho uma foto sua com a Ayrton Senna lá no salão do automóvel. Então, eu peguei clássica. Tem Pelé, Ayrton Senna, Maluf, Mário Covas, tenho tudo com foto. Eu que apresentava os carros para eles. E conta umas histórias. Pede para os menores saírem da sala para não verem as histórias? Mas tem uma que foi muito legal. Como eu falei que eram mulheres mais... Sêniors. Tá. E essas ficavam... eram bonitas. Essa moça era da Praça Nossa, inclusive. Ela ficou numa giratória onde estava um carro que chamava W12. Ela chamava Silvana, se eu não me engano. E ela estava girando, então tinha aquele monte de gente em volta. São 80 mil pessoas que eram no Anhembi. Aquele monte de gente em volta e ela rodando. As roupas da Volkswagen sempre sensuais, nunca vulgares. Tá. Mas as mulheres eram bonitas. Então você põe uma roupa, se pudesse qualquer coisa, ela ia te chamar atenção. Mas ela estava numa roupa super tranquila, mas a mulher chamava atenção. Então ela rodava, aí sempre tem um cara meio babaca. Bom. Tinha 3, um deles, cada vez que ela dava a volta na giratória a passar por ele, falava uma gracinha, ai meu Deus, ai lá em casa, ai isso que eu pedi a Deus, ai não sei o quê. Aí uma hora ela parou, ela passou, ele falava assim, ai essa roupa é transparente, eu tô vendo. E ela só olhando. Um segurança bateu no rádio para mim e falou, Boazzi, tem uns caras aqui que a gente... Passando do limite. Falei, nada. Quem é que tá na giratória? Não, ele falou. Falei, quem é que tá na giratória? É da W12. Eu falei, Silvana, não faz nada. Eu tô descendo. Não faz nada. Pô, mas o cara já tá, o cara fala, a turma ri, estão desrespeitando a moça. Não faz nada. Eu vou descer. Peguei, desci, olhei, fiz assim para ela fez assim para mim. Aí o rapaz passou. Quando ela passou, o cara falou, e quanto é que morre na brincadeira?
Aí ela deu um passo, saiu da giratória e ficou na parte fixa. Que era uma giratória, girava e tinha uma beirada que ela podia parar quando ela quisesse. A giratória ficou, ela parou, ela falou assim para ele, ó, é o seguinte, eu vou subir aqui, eu vou dar mais uma volta. Quando eu passar aqui, meu chefe está lá. Eu vou ser mandado embora. Mas quando eu passar aqui, você abrir a boca, você vai apanhar. Você entendeu? Você vai apanhar. Eu vou embora, mandado embora, mas você vai apanhar. O cara cruzou a linha, pô. Aí ela deu outra volta. Mas cheio de gente. Quando ela passou, cara... Aí a turma, aí ô bobão, bundão, começou a tirar sarro do cara. O cara regou. Lógico. E eu sabia que ela ia fazer isso. Porque era uma mulher que sabia lidar com esse tipo de gente. Ela deixava os caras sem moral. Uma vez ela saiu de um carro, o cara... eu vi tua calcinha. Ela falou, não viu não, tô sem calcinha, meu filho. Aí a turma liga, Sabe por quê? Elas precisavam ter uma habilidade. Porque mexer com o público... já tinha traquejo, né? Já tinha... E tinha algumas meninas que choravam. O cara passou a mão em mim. Acontecia, eu pegava, eu falava... Teve uma, não, o cara passou a mão, ela deu. A mão dele desceu, a mão dela subiu. Nossa. E aí, mó bafafá. Aí eu vou fazer o quê? O cara, a mãe do cara, eu vou processar. Eu falei, processa. Porque dano físico, vamos por danos morais, vamos conversar lá dentro. Eu tinha que defender, por isso que eu falo, eu tinha que defender aquelas pessoas. E o público, eu tinha que abraçar, os públicos tinham que se sentir um stand feliz. Meu stand era o stand mais gostoso do salão. Tinha mulheres que não gostavam de ir, elas encontravam lá universitário atendendo elas. Não eram os modelos no carro, os modelos ficavam na giratória. Quem atendia e explicava o carro era um casal de universitário. Então essas mulheres iam no meu stand, elas se sentiam bem, não tinha medo que o cara ia ver o decote da mulher, o marido. Então eu queria que o público fosse abraçado, mas sempre tem gente que sai da linha. Mas a gente tinha o espaço mulher. O espaço mulher não era um espaço para a mulher fazer maquiagem, massagem, não. A gente respeitava as mulheres. Sabe o que tinha no meu espaço mulher? Um visagista, que cuida de aparência, sim, e um mecânico. O visagista falava que tem que cuidar da pele, o mecânico falava para ela que tem que cuidar da lataria do carro. Porque tem que pôr água no carro, porque a mulher tem bastante água. Então, as pessoas eram... De novo, eu gostava das pessoas. As pessoas eram quem a gente cuidava no salão. E era um ambiente que as pessoas se sentiam felizes. Mas sempre tem um que apronta. A gente tem que saber lidar. Conta outra história legal aí que você possa contar do salão do automóvel. Tinha uma vez... Você pode, às vezes não sei se você pode. Não, essa eu posso também. Nós, quando lançamos o Voyage, geração 2, né, o segundo Voyage... Da década de 80. 90, né? Perto de 90. 86 por aí. Tá. Foi a terceira geração. 90, final de 90. No começo da década de 90. Nós pusemos os Voyage, 3 Voyage no chão, um numa giratória e tudo bem. Aí um cara chegou para mim e falou assim, de noite, vamos cobrir tudo? Porque a gente sempre cobre os carros. Falei, você já deu uma rodada? Porque a turma roubava... logotipo, manopla de câmbio, sabe? Tá. Um cara uma vez roubou uma vareta de óleo, sabe? Enfiou aqui e foi embora com a vareta. Sujou toda a calça, pegamos o cara, devolve essa vareta. Mas é um animal. E... que cara vai fazer com a vareta de óleo? Não, e pior que enfiou aqui na calça, né? Imagina. Então, tinha muitas coisas que aconteciam. Então, a gente dava uma geral, porque tinha que trazer logotipos novos. Lembra aquelas frentes de rádio destacável que tinha? Nossa, isso daí. Você tirava a frente do rádio, a gente tinha que colar, depois estragava o rádio, a gente usava antena do teto, então colar. Nossa. Era assim, era uma coisa, a turma pegava, mas também faz parte. E uma vez a gente cobria os carros de noite e tal, e chegava de manhã, os caras da limpeza descobriam e os caras que traziam as peças que tinham sumido, iam colocar o logotipo, Quando abriram um Voyage, o cheiro estava insuportável. Cheiro de cocô. Caramba. Cheiro de merda, desculpa falar. Um cheiro insuportável. Os caras, olharam, não achou. O que é isso, né? Ninguém entendeu. Abriram o outro para ver se estava cheirando.
Porque tem até a mulher do cheiro na Volkswagen, Tá. posso contar. Mulher que ela estuda o cheiro do carro. Tá. Porque a composição de elementos Sim, do carro, osmóloga. Tá. ela faz isso. Dá aquele cheiro de carro novo. Tá. Não existe cheiro, você não produz cheiro de carro novo. O cheiro de carro novo é a composição de tapete, de teto, de painel. Não tem um borrifador? Não existe. Ninguém consegue fazer esse cheiro de carro novo. Olha lá. Mas ela não deixa ter cheiro ruim. Ela deixa as peças. E qualquer dia eu conto essa história numa próxima vez. Aí, tá bom. Depois tá na lista aqui, se der tempo. Aí, o cheiro... abrimos outros, tranquilo. Putz, que era. Faltava 1 hora para abrir o stand, eu falei, tranca que não dá para esse carro. E mesmo trancado, o cheiro ficava em volta. Não dava para tirar de lá o carro. Parecia um esgoto, não dá. Quando o salão, você não movimenta carro depois que você começa o salão. Porque muita... Algum concorrente tentando jogar alguma coisa. Aí, lembra os barbantinhos quando era pequeno? Eu lembro essa. Putz, e aí abriu, né? O público veio e os caras que iam mexer na maçaneta e sentia, a gente, puta, se isolar, vai ficar mal. Foi um transtorno o dia inteiro, né? A gente deixou os outros abertos e tal. O que eu falo, o que mais a gente queria era agradar o público. O meu presidente falava, o público aqui tem que se sentir abraçado. E num calor do cão do Anhembi, a gente não deixava a peteca. Ele oferecia água, a gente fazia tudo o que podia por eles. Bom, acabou naquela noite, vieram gente da engenharia, vamos desmontar esse carro, ver o que é impossível. E faz isso, levanta banco. Aí quando tiraram o banco do motorista, embaixo do banco do motorista tinha uma fralda usada, meu Deus, enfiada. Alguém trocou o nenê dentro do carro, fez assim com a fralda e socou embaixo do banco. Cara, o carro, precisou fechar o resto não saía o cheiro. Mesmo tirando a fralda. Cocô de nenê. Cocô de nenê. E disse que é fogo, E se fosse fralda geriátrica? Talvez aí era pior. Não sei se é pior ou melhor. Porque também não sei. Não sei se tem algum estudo comparando. Mas, cara, o carro ficou inutilizado pro resto da história. Quer dizer, era muita coisinha que acontecia, sabe? Tinha muita... Quando você lida com pessoas, às vezes alguém, como eu falo, 99% era gente boa, a gente tinha, mas tinha aqueles. E voltando para os 45 mil funcionários daquela cidade que era a Volkswagen, o que acontecia lá? O que mais te marcou? Olha, teve algumas coisas. Aquele episódio que você comentou comigo da pessoa que ficou morando lá. Então... A Volkswagen, só para a gente explicar... Coloca os números aí, vamos lá. A Volkswagen ela é uma montadora. Antigamente, nem todas as peças, que nem rodas, bancos, chicotes, eram feitas por fornecedores, eram feitas pela própria fábrica. Fazia tudo lá? Tudo lá. Então não era só a montadora? Não era. Tá. Por quê? Tinha, depois quando o sindicato de peças, sei lá o nome deles. Depois eu te pergunto dos sindicatos, mas... o sindicato de peças começou a ter uma coisa que eles não podia fazer mais roda, não podia fazer mais chicote, os para-choques eram feitos fora, os espelhos eram feitos fora, era tudo feito fora. Motor ela podia fazer, tanto tem a fábrica de São Carlos. Mas era muita gente trabalhando por causa disso, ela fazia quase muita coisa do carro. Uma das coisas eram os bancos, o revestimento dos bancos e chicotes. Os chicotes onde passava um monte de fio, era o chicote que é embaixo do volante lá, que distribuía para todas as áreas de iluminação, tudo. Isso era feito por mulheres. Eram 3.000 mulheres numa ala chamada ala 13, onde essa montagem era feita por mulheres. E lá era quase só mulheres, tinha muito poucos homens, que era um trabalho de detalhista. A mulher era caprichosa, a mulher só faz a coisa melhor. Tá. E tinha alguns supervisores que eram homens e algumas supervisoras mulheres. E tinha um supervisor que ele namorava uma das moças, que trabalhava nessa linha de produção de chicotes. E o que eles fizeram uma parte da vida? Eles arrumaram um quartinho, era muito grande a fábrica. Tinha um monte de quartinhos, ele pegou um quarto, tirou tudo,
arrumou uma cama, depois trouxe uma televisãozinha, que algumas coisas podia ter televisão em sala, sei lá, sala de descompressão, ele trouxe, e uma geladeirinha. Também podia ter no escritório uma geladeirinha, para quem quiser trazer comida e tal. Mas ele pôs nesse quartinho. Isso estamos o quê? Década de 90? Ou antes ainda? 80, 90. 80, 90. Eu entrei em 83 na Volks. Mas foi na década de 90. Mas é assim, transição. Aí eles moravam lá. Pô, mas como? A fábrica tinha 3 períodos, 3 turnos de 8 horas. Então 24 horas rodando. Ela dava comida, almoço, janta, café. A empresa fornecia tudo. Fornecia tudo. 45 mil funcionários, era isso de pãozinho por dia no mínimo. 80 mil pãezinhos por 80 mil pãezinhos por dia. 18 mil litros de café. Só o esgoto da Volkswagen, ela filtrava e recuperava 1 bilhão de litros de água por dia. 1 bilhão? 1 milhão. Ah, tá bom. De litros de água tá. por dia. Que eram as águas utilizadas, elas recicladas para descarga, tá? Imagine, né? Não parava, era... Não 24 parava. horas. Tinha linha de ônibus dentro dela, porque você para ir de uma área para outra era 3 km. Você saía da ala 0 para a ala 14 era 3 km. Tinha semáforo nas ruas que atravessavam. Tinha as pontes rolantes que saía uma carroçaria da onde soldava, onde montava estrutura, passava por cima da rua e entrava na linha de montagem. Isso era uma coisa linda. Uma coisa linda. E a fábrica de hoje é uma das mais modernas do mundo. Ela pode estar antiga a fábrica, mas a linha de produção é super moderna. E eles moravam lá, porque eles tinham comida, tinha chuveiro, tinha banheiro. Como assim eles moravam lá? Esse casal... Ficou lá morando. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. Não. De repente some. Tchau, vambora. Sai uma turma, entra outra. E a carteirinha era uma carteirinha que você mostrava na saída. Não era o ponto eletrônico, não tinha controle. Não tinha essas crachá. Crachá hoje eles bloqueiam quem eles querem. Ele morava lá, comia de graça, morava de graça, não pagava aluguel e... Nada. Então, trabalhava... Por quanto tempo ele morou lá? Dizem que foi 2 anos. 2 anos? Trabalhava com uniforme, então não sujava a roupa. Você entendeu? Roupa era para fim de semana. Mas ele tinha um armário dele lá com a roupa também. Não, todos têm vestiário. O vestiário é onde tomavam banho. Então era uma coisa assim super possível. Não tinha porquê. Bom, mas também 24 horas por dia com gente lá, eles também não tinham a privacidade que eles queriam, né? Como casal. Mas tinha o quarto deles, né? Tinha o quarto deles. Então eles conseguiam fazer exatamente tudo que eles precisavam fazer como casal. Sim. Até filho, se quisessem. Aí o filho ia ser mais complicado. Criar o filho lá dentro ia ser complicado, mas ela podia estar grávida lá dentro que ninguém teria sabendo como ela tinha engravidado. Então, era uma cidade, como diz, tinha obra até do Niemeyer dentro da igreja. Do Niemeyer? Niemeyer. Tinha um posto de gasolina que até foi destruído, acho que a turma nem sabia ultimamente, que era ele que tinha feito. Era uma asa, assim, maravilhoso, perto da ala 0. E destruíram? Que construíram... Vandalismo, ou não? Destruíram para fazer outra coisa? Para fazer outra coisa. Tá, então não foi vandalismo. Vandalismo não tinha lá, nem da fábrica, era muita segurança, era uma coisa... Mas nessa questão de vandalismo, fala um pouquinho para mim, 40 anos, você pegou uma época áurea das greves dos sindicatos lá. O que você pode falar? Porque eu sei que tem coisas que podem te colocar em risco se você abrir aqui. Eu sei que você viu muita coisa nesse sentido. O que você pode compartilhar com a gente que aconteceu? Assim, as greves eram muito mais ferradas, né? A gente chegou a ter greve de 45 dias, que nós tivemos que ser distribuídos para outros lugares para poder trabalhar, que não entrava na fábrica de jeito nenhum. Mas se entrasse na fábrica, você realmente ia sofrer uma violência física. Para você ter uma ideia, às vezes você descia dos ônibus, eu era na lista, estava começando, descia dos ônibus, os horistas já tinham entrado ou já tinham ido embora, porque eles entravam mais cedo, 6, a gente entrava às 8. E às 6 horas já tinha sindicalista lá? Às 6 horas o sindicato já tinha falado com eles. Então o pessoal acordou cedo, o pessoal do sindicato acordou cedo para...
Para vetar a entrada ou saída lá. Aí não deixavam entrar, eu falava, vocês vão entrar e não vão trabalhar, ou então dava algum aviso, ficava tudo lá. Às vezes eles mandavam a gente entrar e não fazer nada, e aí depois eles entravam, mandavam a gente sair. As greves eram muito fortes, muita gente. O pessoal lá, do comando de fábrica lá, dominava a turma, sabe? Então tinha os pedidos de aumento, de jornada de trabalho, de benefícios, era muita coisa que estava envolvida. E às vezes afetava mais o pessoal da produção e menos o pessoal dos escritórios. Aí eles tinham bronca que a turma do escritório não aderia à greve, era forçado a andar com eles durante a greve. E era assim, era uma coisa que você tinha que aderir. Porque se você não aderisse, se tivesse no escritório trabalhando e eles chegassem e pegasse você trabalhando, você estava ferrado. Primeiro eles pegavam você, tiravam e mandavam você ir andar. Mas eles pegavam na porta ou eles entravam dentro da fábrica para averiguar quem estava lá? Eles tinham total liberdade de entrar em onde eles queriam. Não, assim, não é, a fábrica não é propriedade privada? Mas a fábrica não estava impedindo de ninguém entrar para trabalhar. Você entendeu? Se eles quisessem, eles entravam. A fábrica não fechava. Os funcionários entravam. Os funcionários que estavam em greve entravam. E eles são funcionários. E espionavam que tinha alguém trabalhando e não aderindo à greve. Porque os membros do sindicato eram funcionários. Os que eles chamavam pessoal que eles chamavam de sindicalista, não é sindicato, os representantes de fábrica, eles eram funcionários. Eles às vezes ajudavam, às vezes faziam as coisas, mas tinha algumas coisas, quando era mais radical, aí o controle se perdia. Mesmo o RT ia na frente e falava, sai que os caras estão vindo. Porque quem não saísse, eles tinham a Tereza. A Tereza era uma corda que eles enchiam de graxa, e se você está sentado aqui e não vai sair, eles te faziam assim com a Tereza, te enchiam de graxa. Então você tem que sair. Tereza é a corda de graxa. Tereza é uma corda cheia de graça. Umas vezes já puseram até outras coisas, não eram graça. Não era graxa, coisas mais constrangedoras. Ia no banheiro, eles passavam em você. Você não tinha... E eles iam todo com coisa assim na cara, né? Que a gente estava bem. Eu, principalmente, me dava bem pra caramba com os caras de produção. Eu precisava de carro para salão, ia lá, montava, via junto, o que estava sendo feito. E esses caras... É difícil, eu não julgo ninguém, mas tinha os caras mais violentos. Teve um gerente executivo e um funcionário que tinham que fazer resultados, o volume, tinham que calcular um negócio e eles não saíram. Eles ficaram. Eles falavam, 5 horas todo mundo vaza, para tudo, não quer ninguém aqui, não tem hora extra, não tem nada. Porque os caras falavam, 5 horas vai todo mundo embora, os horistas vão embora. Eu vou ficar aqui, ninguém vai me ver. Tá. Ele ficou. E aí vieram os caras de noite, pegaram os dois. E pegaram e... Eles pegaram aquelas fitas que tem por dentro da fita, tem nylon, uma fita plástica. Essas fitas que passam em caixa de viagem. Silver tape, não? Não, aquelas fitas meio marrom. Tá, que elas são plásticas, que os caras, quando você compra coisa aí no Mercado Livre, lá é elas que vêm fechando as caixas. No correio, elas que fecham as caixas. Eles pegaram essa fita e mumificaram os dois. Puseram os pés e as pernas e passaram neles inteirinho, o pé ficou bom assim. O cara podia ter morrido. Puseram os dois não no chão. Não expande a caixa torácica? Puseram os dois deitados no chão e foram embora. Quem achou eles de manhã foi a faxineira, que as faxineiras vinham. Os dois deitados no chão. Era triste. Não era fácil, não. Depois mudou, né? Isso era mais nos anos 90. Depois a coisa ficou um pouco mais controlada. Houve uma diminuição grande também, para 16 mil funcionários. Mas eu não era o pessoal, a gente não pode generalizar. Sempre tem aqueles caras mais revoltados. Os meus amigos melhores eram os caras de produção. Eu conhecia todos eles, passavam, eles iam nos estandes, no salão, eu recebia a família. Eu sempre me dei bem com pessoas. Mas tem meia dúzia que faz o terrorismo. E isso em todo lugar acontece. O problema é que às vezes essa meia dúzia está no topo da pirâmide e canaliza todo o resto. Porque eu te digo, os caras mais legais que eu tinha que fazer algum evento dentro da fábrica era o pessoal de produção. Tem que tirar isso, pegava empilhadeira. Eu fiz uma corrida dentro da fábrica. 10K, 4 mil pessoas correram e passaram correndo dentro da linha de produção.
Olha lá. Eles fizeram, os caras da produção fizeram uma coisa maravilhosa, puseram os carros assim, simulando os robôs, fazendo assim, com bandeirinha, dando boa sorte. Muita gente que corria, parava dentro da linha de produção e começava a andar. Tinha até queniano nessa corrida. Quem fez acontecer? Os caras da linha de produção. Então, eram os Mas caras... isso você que organizava tudo? Tudo. O marketing. Os caras da linha de produção são isso. Não são. Quais são os famosos que passaram na sua mão aí nessas organizações de show? Aliás, se você me permitir, eu coloco aquele videozinho de todo mundo prestando homenagem no dia da sua aposentadoria. Se me permitir, eu coloco aqui em anexo. Foram muito. Eu fiz shows com J Quest, Capital Inicial, Skank, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Nando Reis, Frejá, todos. Assim, Elba Ramalho. Pegou 3 décadas ou mais. Peguei, e mais décadas no salão, quem eu recepcionava, as pessoas que eu recepcionava e depois levava até o presidente, que eu era engenheiro, eu conhecia os detalhes do carro, eu pregava, recepcionava as autoridades. Eu posso te mandar todas essas fotos. Maluf, Ayrton Senna, que você viu, Pelé, Mário Covas, aquele ministro da economia, careca, eu não lembro o nome dele, também ele via todo ano, ele já me conhecia, eu não lembro o nome dele agora, mas tudo assim no salão do automóvel era as personalidades, as autoridades, Toquinho, Juca Chaves, Wanderlei Cardoso, Rony Von, todos, se eu te mandar as fotos, você vai ver que era uma galera, né? Era uma turma que eu não me encantava assim quando eu via. Porque para mim era meu trabalho. Eu era o Boazzi da Volkswagen. Então, ninguém era... Faz que nem eu. Para mim eu trato que nem gente. Talvez por isso que eles venham aqui me procurar. Porque e por isso, exato. Ser humano, não é pessoa jurídica. Então, pessoa Falzino, física. Meu Falzino até hoje tem contato. Ele vem para São Paulo e me manda, vai ter show, vai lá. Ficou porque eu tratava eles com respeito, mas não enchia o saco. Eu tô te contratando, você tem que fazer isso. Boaz, a gente tem que fazer o show agora, a gente não vai receber ninguém no camarim. Presidente, minha mulher quer no camarim. Eles estão concentrando. É sempre assim, um respeito. Quando você respeita as pessoas, e eu não era o cara que queria tirar foto com eles. Eu tenho foto que as pessoas tiravam, porque eu não tenho muita foto. Eu tenho foto até com Popó. Olha lá. Sabe, é assim que... Uma das fotos icônicas que eu tenho, você não era da tua época, o vigilante rodoviário. E ele era que nem aquela época do National Kid, aquela turma, ela era do mesmo tempo. Quer dizer, eu tô velho, cara, eu tenho foto com todas essas turmas. Que legal. E o Luciano Huck, então, eu fiz muita coisa com o Luciano Huck. Ele foi mestre de cerimônia de um dos maiores eventos que eu fiz dentro da fábrica para 10 mil pessoas. E qual que você mais gostou de fazer? Teve algum que se destacou? Ou foram, claro, todos tiveram o seu... Evento ou pessoas? Eventos? Pode ser os dois também. Foi o evento do lançamento do Gol Geração 5. Eu fiz um evento... Do Gol. Fiz um evento para 10 mil pessoas dentro da Volkswagen, com uma maior arena provisória construída no mundo. Era para ir para o Guinness Book, a gente não quis, para não mostrar ostentação, nada. Arena coberta. Ainda dá tempo. Não. 10 mil pessoas. Não sei se já bateram esse recorde. Não se faz aquele negócio do jeito que foi feito, da perfeição. Você ter uma ideia, era um público, imprensa, concessionários, autoridades, famosos, políticos, tudo, tinha tudo. E mais uma galera da Alemanha. Foi um evento assim que durou 4 horas e não cansou. Eu ponho nos meus podcasts, se alguém quiser, me segue, vocês vão ver as campanhas antigas que a gente fez, eu explicava como era feita, a Gisele Bündchen do Gol, junto com o Schönesberg lá, junto com o Rambo lá. Stallone. Caramba! Sério, a gente fez muita coisa assim, que era fora de série. E esse evento, assim, eram 10 mil pessoas, o Luciano Huck era o MC, e teve uma coisa muito legal, que tinha uma propaganda da Volkswagen, que era Lots Dog Out,
e o nome da música. Que era um monte de labrador correndo, a música tocando, e os labradores correndo atrás de um gol. E eles iam passando pelas pessoas, um cara tá começando isso, o labrador pegava. Os labradores eram... Porque o gol, tem muita propaganda que os gols era uma imagem de um labrador, que era um querido, amigo, topa tudo. E eu lembro dessa propaganda, de quando que é? Década de 90? Também? 80, 90. Tem um que tem um labrador e um outro carro, e um poodle, começa a chover. Aí o poodle tá totalmente molhado, tremendo, o labrador faz assim, chacoalha e dá risada, sabe? Aí tem um labrador... Isso tudo você que montava? Não, isso era o pessoal da mídia. Ah, tá bom. Aí tinha o pessoal, tinha um Rottweiler e um labrador. O Rottweiler sai da casinha e faz... Sai a cadela do Rottweiler e sai 4 filhotinhos. Aí o labrador sai, faz... sai a cadela e 8 filhotinhos. Quer dizer, mais potente, você entendeu? Mais bonito e mais potente. Era essas coisas que a gente fez. Como a gente associou muito labrador ao gol, no dia desse evento, que era uma arena redonda, lá na frente, o palco no meio, banda, uma orquestra ao vivo, tocou todas as músicas desde a geração do gol. Foi uma coisa, até veio o pessoal do Skank, veio aquele lá que fala... Eu não lembro, que era tanta coisa, que era um cara e 2 meninas que cantavam, você não soube me avar, eu não lembro, sabe? Não sei qual que é. Eu não lembro, e foi assim, e que nós fizemos na música do Labrador, que tocava esse comercial, a gente levou 150 labradores, cachorros, e a gente ficou com eles 2, 3 dias lá, e na hora da comida deles, a gente dava para comer no meio da arena. Eles eram soltos e trazidos pelos treinadores até o meio da arena. Super adestrados eles. Não, todos eles muito, os cachorros e mulher. O que aconteceu nessa hora? Na hora que começou a tocar essa música, e não tinha comida, mas eles sabiam que tinha. Eles pensavam já que criou o gatilho. Eles desceram todos correndo de volta da arena, pulando por cima das pessoas, e a gente jogou uns filhotinhos, e eles começaram a correr na arena, lógico que alguns adestradores junto. A turma não acreditava, 150 labrador correndo, brincando, um correndo atrás do outro, aí a gente tirava. Aí entrou um trio elétrico, a Ivete Sangalo em cima do trio elétrico. Depois entrou uma escola de samba, com as alas da Volkswagen. Foi um evento louco, muito doido. E a gente fazia essas coisas. Eu acho que foi o maior evento que eu fiz entre todos. Não vou dizer que foi o mais complicado. O mais complicado foi o que eu te disse, conseguir fazer Sandy Júnior. Esse foi o mais complicado. E você consegue manter contato, esse networking até hoje com essas pessoas? O nome da empresa, quando sai do teu nome, ele muda muito. Tá. Eu falo, você viu essas pessoas que você viu aqueles vídeos? Sim, o Falzino, o pessoal de Sandy Júnior, o Cafu, Pelé até enquanto ele estava vivo, sim. Mantinha contato. Tá. Tinha. Alguns assim, sabe, Luciano Huck até há pouco tempo, depois não mais, mas é uma coisa normal de acontecer no mundo corporativo. Quando sai teu sobrenome, você perde. Logicamente, você está no lugar, se você vê e eles te reconhecem, eles te tratam muito bem. É que eu não sou mais de ir em show, eu não vou mais, eu sou... Fiquei agora... E agora? Aposentadoria, e agora, Bose? Qual que é o seu projeto de vida pós-Volkswagen? Bom, pós 40 anos de empresa, dá um vazio? Já superou esse vazio? Eu soube da sua passagem pelo Museu do Automóvel lá em Campos do Jordão. Aconteceu o seguinte, quando eu me aposentei, eu fui me aposentar depois da pandemia, né? E porque começou a cair muitos eventos, não tinha, meu time já tinha reduzido bastante gente. E aí teve que ter um corte de executivos de 25%. Na minha área teriam que ser um chefe, um gerente e um supervisor. Nós éramos em 3 gerentes e 3 supervisores, sendo que um gerente era o gerente executivo, que equivale a um diretor lá na Volks. E aí a gente sentou e falou, e agora?
Aí eu falei, eu já tô com 39 anos de empresa, já tô com 60 anos, vai mandar outro que tem 30 anos de idade, o outro tem 40 e eu vou ficar? Eu não vou ficar muito tempo. Não, mas ninguém vai mandar o boss embora, né? Quem é que vai mandar? Você é turma fala, né? Uma lenda aqui dentro. Eu falei, não, já era, esse negócio de lenda. E tinha que mandar uma supervisora. Aí fui eu e ela escolhida e foi levado para o board da companhia todo, a empresa toda, falando dos executivos, que é um corte, eram 600 executivos, iam cortar uma galera, 120 ou mais até. E aí foram para o board, todos o VP de todas as áreas, VP de compras, VP de produção, VP de engenharia, e todos eles tinham que levar 2 nomes, né, ou mais. 2 nomes foi da minha área, que a comunicação tinha marketing do produto, marketing de comunicação, marketing que era eu de brand, tinha a parte de mídia e digital, que faz internet, então cada um tinha que dar 2. Aí, quando chegou no meu nome, na frente do board, o presidente viu e falou, o Buozzi vai? O Buozzi vai embora? Quem vai ficar no lugar dele? Que a minha menina que estava praticamente no meu lugar, eu tinha promovido ela, tinha deixado ela ser promovida numa outra área. Que eu falei, eu estou saindo, não sei o que vai acontecer com ela. Ela era o meu braço direito. Eu falei, aí falaram, tem gente já sendo preparada. Ele falou, não, mas... E o Buozzi vai morrer se ele for para casa, depois de 40 anos. Vai saber. Pelo visto, não. Não, mas ele falou, ele me deu 1 ano a mais. Para completar os 40. Também, mas ele falou para eu me preparar. Ele falou, ele merece se preparar. Fui fogo, porque os outros também, o meu fulano, o meu ciclano. Ele falou, não, boa, 1 ano a mais. Aí o meu vice-presidente falou, pô, mas e a cota? Pode considerar a cota dele como dada, absorve em finanças, ele fica 1 ano para se preparar. Foi um presente que eu ganhei. Foi um presente. Ele fez uma despedida para mim, foi uma coisa assim, emocionante. No dia que eu saí, ele foi muito fogo, porque falaram, olha, ele vai fazer uma despedida para você, meio surpresa, durante um evento, ele vai fazer 5 perguntas. Eu falei, me arruma as perguntas, e me deram as perguntas. E aí, chegou na hora, ele parou, me chamou todo o meu time, estava todo mundo lá, fazendo uma live. Aí ele não fez nenhuma das 5. Te pegou de surpresa. Aí no final eu falei, pô, chefe, Pablo, você não fez nenhuma das 5. Ele falou que eu gosto que você fala. Porque você fala de coração. Se você fosse decorar, não era a mesma coisa. Você tem que te pegar de surpresa. É isso que você tem. Essa coisa que você tem é que faz você diferente. Porque você cria, você vive, você se emociona. Eu não queria uma coisa perfeita. E foi assim uma coisa bacana. Aí eu peguei uma coaching, que é uma menina que trabalhou comigo, e ela me falou, você não pode parar. Mas eu concordo, até como seu médico, nada de parar, manter o cérebro ativo aí. Você tem que contar essa tua história. E o que eu contei aqui para você é um pouco que eu falo nas minhas palestras, porque cada palestra que eu faço, que eu estou começando também, eu não tenho empresário, não tenho nada, então estou começando, mas cada palestra que eu faço é a minha história com uma mensagem de superação, de atitude, de coragem. Está escrevendo o seu livro? Eu não quero, já falaram, tem uma editora que quer que eu faça, que saiu chama Histórias que Transformam, tem um livro que eu tenho, eu li o seu capítulo. Então, mas lá tá... Isso. 4 páginas. 5, isso aí. E não dá, né? É muita história. Tem coisa que eu vou lembrando, eu vou falando, que eu vou falar de verdade. E aí eu fui convidado para ser diretor do museu em Campos do Jordão, que vai inaugurar agora. Mas eu fiquei 1 ano lá, ajudei, o pessoal faz um trabalho bonito, a Dalia Maria Guiar, né, a herdeira do Bradesco, e eles vão inaugurar, ela tinha 400 carros na coleção, comprou a coleção do cara mais ferrado do Brasil, Og Pozzoli, que morreu. 400 carros lá? Mas o museu vai ter só 80, 90 carros, porque vai reciclando. O resto vai ficar no acervo, talvez. Vai, o acervo está guardado num lugar aqui em São Paulo e vai trocando. Mas eu teria que mudar para Campos. Minha esposa trabalha, ela é health da GE, gerente de parte de essas coisas de contraste, tomografia e tal. Ela é marketing e treinamento.
Falou, não posso, eu tenho que ir já. Ela viaja muito, porque cada vez que voltar de viagem, desce, ela vai para Venezuela, vai para Colômbia, desce 3 horas de viagem até Campos do Jordão de noite. Ela falou para mim, Luiz, ela é a única que me chama de Luiz, o resto todo mundo é Boaz. Ela falou, Luiz, sossega, você se preparou, aposentou, faz o que você gosta, como a tua coaching disse. Aí eu faço mentoria, que é muito gostoso lidar com jovens, eu entendo muitos jovens, porque eu lidei muito com jovens, eu lidei com etarismo. E eu faço minhas palestras. E a coisa mais legal que eu faço é um trabalho voluntário num lugar que chama Larcírio. Lá que o Cafu ajuda. O Cafu foi lá fazer O Cafu ajuda tudo, né? Ele tinha a fundação dele, depois legal, ele fechou. O Cafu foi lá com as crianças, foi uma coisa assim emocionante. O Cafu é um cara genial, que é difícil ele ir, mas ele foi, eu pedi, ele falou, pô, eu vou. E o Larcírio, assim, é uma instituição, chama Larcírio, mas primeiras crianças que eles acolheram foram as crianças que chegaram da guerra, nos navios, órfãos, e não tinham, desceram do navio, não tinha ninguém. Caramba! E eles acolheram essas crianças, formaram um orfanato, foi crescendo, e a comunidade síria que fez um quarteirão, mas eles acolhem as crianças da Zona Leste, Zona Norte, Parelheiros, de tudo quanto é lugar, são 1.200 crianças. Coisa linda isso aí. Que recebem, eles pegam nas escolas, levam eles para o Lar Sírio, porque o que acontecia? Essas crianças, os pais deixavam na escola de manhã, por exemplo, eles faziam com a turma da manhã e da tarde. As crianças de manhã iam na escola, os pais deixavam, os pais iam trabalhar, pai e mãe. Eles saíam da escola e iam sozinhos para casa. Chegava lá, quem vai saber? As menininhas de 12 anos eram violentadas, os meninos pegavam para vender droga, não sabiam o que aprendiam. E tem quantas crianças lá? Agora eles devem estar com eles saíram um monte, estão em reestruturação, umas 600, 700 crianças, mas tem capacidade para 1.200. E maravilha. As crianças são pegas na escola, vão para lá, chegam lá, almoçam, e é uma coisa que eu fiquei muito assim, emocionado, porque eles me contam as coisas que as crianças que chegam novas, tem o buffet, é tudo voluntárias, tem umas cozinheiras maravilhosas, as comidas que eles fazem, eles têm, sabe, eles têm umas doações às vezes de cesta básica e tal. E eles fazem sempre uma carne, uma massa, arroz, feijão, salada e uma fruta, uma sobremesa. E tem criança que chega lá, só pega arroz e feijão. E eles me contam que a criança não conhece a mistura. Olha e só. Eles falam para pegar, eles falam, mas eu não sei o que é isso. Aí eles educam a criança. Vai introduzindo no cardápio. Né? E mais, tem horta, eles ensinam as crianças a plantarem, colherem e fazer a sua comidinha. Que coisa linda. E é tão bacana isso que eles têm dentro do Lar Sírio, o complexo é muito grande, tem um auditório onde que eles me conheceram, que eu dei uma palestra lá e eles me conheceram, que eles formaram um comitê de comunicação. E hoje tem gente, profissionais bons, tirando eu, o resto é muito bom, eu sou Boa. Que é gente de imprensa. Eu falo isso de mim mesmo também. Gente de imprensa, gente de comunicação, gente de TI. Essas pessoas cuidam da divulgação do Lar Sírio que ninguém conhece. Você está conseguindo fazer o marketing nisso daí? Então. Eu faço. Bom, está feito aqui, vamos deixar o link aí. Porque o museu, eu saí, né? Fiquei 1 ano lá, saí, vai inaugurar agora. Tem outros museus que querem que eu vá aí. Eu faço parte amigo do presidente da Federação de Carros Antigos, estou aprendendo de carro antigo agora, e eu fiz uma exposição de carros antigos no Lar Sírio para levar pessoas que foram lá e não conheciam. Você entende? A minha atribuição hoje é fazer o Lar Sírio ser conhecido. E tem uma coisa, Dr. Paulo, que eu acho que eu tenho que falar. Você pede nota fiscal paulista? Não, né? Peço sim. Coloca o CPF. Eu não pedia. Agora eu peço. Mas sabe para onde eu mando? Eu ponho o meu CPF e no meu cadastro direciono para o Lar Sírio. Porque olha o que acontece. Quando você pede nota fiscal paulista, quando você recebe lá no final um dinheiro, você recebe um dinheiro. Para o Lar Sírio,
para comunidades, vai 5 dinheiros. É? Então, essa contribuição... Você faz isso e direciona para lá? Eu não sei fazer isso. É só entrar onde você se cadastrou. Lá fala, você quer, tem lá, quero direcionar para uma comunidade. Você põe o CNPJ do Larcílio. Cara, é um dinheiro que você não tira de você. É lógico, para mim me ajuda tão pouco e para eles ajuda tanto. Porque imagina todo mundo pondo um pouquinho, aquilo ajuda. Qual é o maior medo deles? Se um dia o Delboni sai, a Drogasil sai, não sei se é a Drogasil ou a Drogasil São Paulo, de onde vai vir esse dinheiro? A comunidade, não, eles não têm como manter, eles já deram esse espaço, eles já fazem um cuidado muito bonito. Eles injetam coisas lá. Porque tem a festa junina, tem a festa de Natal, eles fazem para... A junina eles abrem para o público, é a maior festa junina da Zona Leste. Inclusive eu trabalhei na barraca da pamonha. Só que o cara, pamonha, curral e tal, só o cara falava, ô pamonha! Eu falei, não começa a zoar. Eu tava com uma touca lá, cara, cansado, fazendo, ajudando, você sai de lá com uma energia tão boa. Ah, sim. Que esses trabalhos voluntários é a coisa mais legal que eu faço. Parabéns, Bose. Poxa. Tempo passou, né? Tempo passou, eu ficaria mais tempo aqui. Posso fazer mais uma? Pergunta aí alguma coisa que eu possa falar, eu falo. O que você observou na evolução do marketing nesses 40 anos? O que você vê, a transformação, falou? Foi demais, cara. Principalmente quando entraram as redes sociais. Quando entrou a rede social... Mudou tudo. Mudou. A própria investimento das empresas que eram feitas na mídia televisiva... Acabou. Virou. O pessoal da televisão está tendo que se desdobrar. Tem, porque ninguém mais... Os jovens, principalmente, não assistem televisão. Eu não assisto televisão. Eu também não assisto televisão. Assisto quando tem um jogo, eu assisto. Isso. Nossa palestra. Então, e hoje os jogos são pela... Também é no YouTube, sai. Tá. No YouTube, não só, entra lá na Amazon, lá que tem o Premiere. Também. Premiere não, sei lá. Assinatura. Então, é uma mudança radical. Primeiro, vamos dizer, o marketing que você tinha uma ação grande, vou falar de carro, tinha uma grande ação nas revendas, com grandes praticáveis, com grandes panfletos lá, gigantografia, banner pendurado, ações. Você via que os caras ficavam fazendo bandinha na porta para atrair gente. Hoje, antigamente o cara ia para 7 lojas para comprar um carro. Hoje é 1,5 a estatística. O cara dá um tiro certeiro. Exato, ele vai na internet, ele pesquisa. Hoje tem carros em 3D. Você pega um carro, hoje no meu celular tem no celular você já tem a experiência de estar dirigindo o carro, quase. Tem um programa que eu ponho, eu escolho o carro, aí eu faço assim, é projetado o meu carro na minha sala, na minha garagem. Eu vejo aqui a minha garagem e o meu carro na minha garagem. Que beleza. Aí você começa a ver, ele cabe, não cabe. Cara, é impressionante. Aí você vai virando, você com o dedo gira, você aperta um botão, abre a porta, abre o motor, e quando abre o motor, sai as características do motor. Então, quando você precisava ir ficar conversando, falando, hoje é tudo digital. E você conseguiria ousar um pouquinho e traçar um paralelo, por exemplo, fazer um marketing para alguém na área de saúde? Você teria alguma recomendação para você direcionar? Falar, olha, eu acho... Para o seu médico, você fala, investe nisso daqui, mídias sociais. Hoje eu faço muito pouco de marketing. Meus pacientes vêm deles mesmos, por marketing boca a boca, que eu ainda considero o mais sólido. Mas tem alguns que ainda pingam aqui, me viram no site, viram na internet. Olha, a turma me chama muito porque eu sou um negócio de ideia. Você me falou isso agora. Isso. Sabe o que eu faria? Opa. Não sei se eu estou falando besteira. Eu estou curioso aqui. Vamos lá. Gamificação no marketing. No medicina. Gamificação. Que você faria. É aquela coisa. Você às vezes fala, ó, se você sentir uma dor de estômago, mede a febre, não sei o quê. Você ia dando passos que a pessoa, de vez o cara ficar no Google vendo o que é, você ia dando passo a passo que a pessoa tem que saber e que ela faz um fluxograma, tá? Fluxograma, mas de
de desafio. Olha, você levantou com a mão formigando. Não sei se ele tem que ligar para você. Mas você tem que criar uma inteligência artificial em torno disso. Tá. Mas com gamificação. Olha, então você vai lá e você vai descobrir. Se eu estou com a mão formigando, pode ser que eu dormi em cima da mão. Aí ele ia vendo até uma das coisas que realmente era o que aconteceu com ele. Aí ele ia para a próxima fase. Pensar uma gamificação que não seja uma coisa irresponsável, mas que a pessoa tem que se comportar. Você tem que fazer ginástica. Acordei. Qual é o meu objetivo hoje? Fazer ginástica. Qual é o segundo objetivo dele? Alimentação. Ele vendo se ele cumpriu as etapas, que nem um cara que vai no game vai ganhando etapas até chegar no final. E quando ele chega no final, ele ganha ponto. Se ele está fazendo aquelas atividades que você mandou, ele ganha ponto. Está comendo direito, está fazendo ginástica, está fazendo a consulta do médico. Então ele fazia isso por game. Cria uma rede social do cuidado com a saúde. Porque uma competição. Você faria o teu cliente ver se ele está fazendo o que você mandou e você recebia para ver se ele chegou, se ele fez as coisas que você mandou. E você pode cobrar dele, ó, comida você não cumpriu. Ah, não sei o que lá. E ele faria isso brincando. Que todo mundo que tem um desafio, ele faz. Pô, eu tenho que comer, né? Puta, eu tenho que comer. Deixa eu ver o que eu tenho que comer hoje. Segunda-feira, senta aqui, abre próprio, não sei o que lá. Pô, comi isso, não comi isso. Puta, foi para a próxima fase com menos pontos. Se eu comi, ganho pontos. E, cara, não vai roubar. Você está roubando de você. Ah, puta, não comi brócolis. Quando chega no doutor, Paulo, chegou com 78 pontos. Aí o doutor Paulo vai ver, clicou e vai ver o que ele não fez. Aí ele sabe o que o cara não fez. Porque não adianta o cara ser desonesto com ele. Eu estou querendo isso agora, posso estar falando um monte de besteira. Tudo bem, estou ouvindo. Não adianta o cara ser desonesto com ele e falar que comeu, falar que fez exercício, falar que tomou o remédio, falar que tirou a pressão, falar que fez o teste de diabetes. Isso tudo são metas que ele tem que alcançar. E com gamificação. Porque hoje, além de tudo, se eu quero mais ideia, ele está desenvolvendo porque ele está brincando. Consciência na saúde dele. E aí você põe umas brincadeiras no meio. Eu sei porque meu filho trabalha com isso. Eu sei, eu ia te falar, acho que já tem gente em cima de montando isso daí. Seu filho está fazendo isso? Ele fala, pai, para segurança de trabalho eles fazem, porque o cara tem que saber as etapas das coisas e por desafio. Porque quando você desafia o cara, ele faz, ele compete para ele ganhar ponto. E nesse caso teu aqui, qual é o maior juiz? O cara. Porque se ele roubar, se ele falar que está fazendo e não está fazendo, o médico dele nunca vai receber as informações corretas. Meu, tem cara que vai fazer isso que eu te falei agora. Corta. Boa. Sabe por quê? Você me falou, você viu, eu estou pensando. Mas não é tão fácil de fazer, né? O cara, enfim. É impressionante hoje. Você faz e tudo. A inteligência artificial é algo que é muito bom. Eu uso, aprendi para eu poder conversar com os jovens. Mas ela não tem aquela coisa que eu te falei que é o Reis. Você pode mandar uma mensagem, uma carta de amor para tua namorada com a inteligência artificial, mas não está a tua essência lá dentro. Não está a tua emoção lá dentro. Vai ser fria. Porque eles não sabem, a inteligência artificial não sabe atingir o coração, não sabe atingir a emoção. Eles falam até coisas bonitas, mas são sem... A pessoa quando lê fala, mas eu não sou isso, ele sabe. Então, ela é boa para te orientar em alguma coisa, mas eu te falo, todas as coisas que eu uso, eu pego e 80% eu transformo tudo com o meu jeito de ser. Porque senão fica um vácuo, fica uma coisa que eu mesmo não é meu. E outra coisa que eu falo, os jovens hoje, se você sabe e pega e lê, há uma rejeição muito grande da geração YZ pelos contratantes. Eles não querem contratar mais esses jovens, porque eles chegam completamente fora de um padrão que uma empresa, tudo aquilo que eu te passei, que eu falei, eles não querem passar. Eles querem chegar, eles querem ser chefe, eles não querem trabalhar, eles querem ficar em casa, eles querem que a empresa dê um monte de benefícios, eles querem ter um monte de coisas que eu não estou falando que eles estão errados. Mas
Quando eles chegam no mundo corporativo, eles são jogados no mundo corporativo já cobrados por resultado, metas, sabe? Que eles não têm a noção de como fazer isso. Porque uma coisa eles não fazem mais, doutor Paulo, que eu fiz, que eu te falei que eu fui buscar muito carvão em pó. Eu vivi o estágio. Eu vivia no meio das pessoas, o dia a dia. O cara que brigou com o chefe, sentou puto, falou, eu vou mostrar que eu posso, ia lá e mostrava. Um chefe nervoso, um funcionário bom, um funcionário ruim, um cara sendo promovido, um cara sendo reconhecido. Ele vive a fofoca no café, o almoço que os caras falam, ele vive a cultura da empresa. Hoje esses caras não têm isso, sabe por quê? Não tem mais estágio. Ah, tem. O cara vai fazer estágio lá na empresa. Onde tinha 10, tem 2 por vez. Ah, vai 2 na quinta, 2 na quarta, para não ficar vazio. Ele faz estágio com 2 pessoas. Essas 2 pessoas, primeiro, não vão ter tempo para ele, que são só 2. E de segundo, ele não vai viver aquele clima de pessoas dentro da empresa. Não vai sentir a empresa. Não sente, porque os problemas são resolvidos às vezes, que nem eu tenho um problema com compras. Como é que eu vou fazer com compras? Como eu falo? Eu falava muito isso pro meu time. Ah, eu mandei um e-mail pro cara, o cara não respondeu. Eu falei, pô, mas você não foi lá pedir para ele aprovar? Ah, eu não conheço o cara. Eu falei, senta lá, conversa com ele, olha nos olhos dele, fala, me ajuda. Pô, não sei o quê. Depois você está perguntando se ele é palmeirense, se ele é corintiano de filho. A próxima vez que você precisar dele, você pega o telefone e fala, bicho, você é capaz de sair de lá com o celular dele. Aprova isso pra mim. O cara aprova. Não, mandei meu e-mail, tirei minha responsabilidade. Não. E essas coisas que acontecem no dia a dia, os jovens não vão ver mais. Porque eles não estão no dia a dia. Está todo mundo em casa fazendo home office. A cultura da empresa, os problemas da empresa, a maneira de ser de cada pessoa, ele não convive. Porque o dia a dia, você vê o cara feliz, vê o cara puto, você ajuda uma pessoa, aí você tem uma cumplicidade maior, porque se viveu o problema da pessoa, como eu te contei, o meu amigo na empresa me ajudando na época do meu estresse. Meu amigo me ajudou. O que eu tenho com esse cara? Gratidão. Mas por que você acha que ele fez isso? Eu tinha feito coisas para eles também. Um dia você tá mal, outro dia ele. Exato. Aquela cumplicidade que você cria, aquela troca, etarismo. Ah, o mais velho tem que sair, o mais novo não dá para ver. Dá. Eu punha o mais velho trabalhar com o mais novo. Brigavam no começo, depois os dois voltavam e falavam, nossa, o que eu aprendi com esse, o que eu aprendi com aquele. Então essas coisas é muito. E é isso que eu falo nas minhas palestras. A gente não pode perder a essência das pessoas. Então o marketing hoje é puro pessoas. Tem gente que acha que comprou um carro pela internet. Me desculpa, eu fui lá brigando muito. A turma discordava de mim. Eu falo, desculpa. Lançou um carro novo, se o cara não sentar no carro, não dirigir, sentir o cheiro do carro novo, não viu, ele não compra. Não é um sapato que você compra, veio, não serviu, você troca. É um carro. Compra o perfume pela internet. Ah, já sabe o cheiro. Cara, cada um tem uma essência. Você passa o perfume em mim, você cheira uma coisa, passa em você, você cheira outra. Então, Paulo, vinho, não adianta. Não existe a coisa que você não degustar. Senão você conhece uma pessoa... Não, você deixa de ser humano. Exato. Você conhece uma pessoa pela internet, você não vai casar pela internet. Tem que degustar. O degustar não é nada sacanagem. É ver, olhar, conviver. Tocar. Exato. Você está degustando, está experimentando a pessoa, está vendo como ela é, como ela se comporta, como ela te olha, o que você sente quando você olha para ela. Não, redes sociais é aquele caso. Então a rede social, ela é muito boa, mas a pessoa tem que entender que o ser humano, ele tem coisas que nenhuma máquina vai proporcionar, a coisa física. E eu posso te dizer... Eu, como médico e adorador do corpo humano, adorei ouvir isso. Sensacional. Então eu vou falar uma coisa.
passei meu estresse, que era frescura para todo mundo, quando alguém fala que você tem, tô mal, acho que tô com estresse. Isso aí é frescura, vai, toma uma que resolve. Tudo na tua vida te faz crescer. As dificuldades que eu tive, os momentos de greve que eu tive, ter amizade com as pessoas para saber que aqueles caras que estavam fazendo greve, os caras da oposição, eram meus amigos, e eles estavam lá sendo conduzidos porque eles teriam que assumir algum papel. Eles estavam achando que estavam brigando por uma causa, e estavam. E a gente de escritório às vezes era outra coisa. Então, se aprende a respeitar. Agora, tem caras que não me respeitavam, que não eram aqueles caras. É sempre o cara que é o bom, é o cara que se acha e quer aparecer e faz as coisas degringolares, e aí a turma etiqueta todo mundo que é assim. O que a gente precisa saber separar, que nem essas torcidas uniformizadas. Quem é o cara que ama o clube, e o cara que está lá para fazer a maldade. Então, em todo lugar tem bom, tem ruim. Repórter tem bom, tem ruim, médico tem bom, tem ruim, engenheiro tem bom, tem ruim, marqueteiro também. E aposentado... Também. Acho que está tudo ruim. Tem muito cara bom, cara. Olha, eu fui num evento esse final de semana. Nem me fale. Se eu fosse em 10% dos eventos, você me convida para ir, eu já estava feito lá, hein? Eu fui no evento do SP2, que eu encontrei lá um cara, o Otto, que desenhou. Não desenhou, não. Tava o Jota e o Márcio Francastella desenharam o SP2. O Jota... o Ota foi o cara que fez o projeto ir para frente. E esse cara tava lá. Vamos falar com ele também. Bozi, muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer essa conversa. Eu ficaria mais tempo aí, de coração. Vamos marcar uma segunda aí, vamos ver o que surge. Comentários. Pessoal, falei aqui com o meu amigo Luiz Buozzi. Não deixem de comentar, compartilhar, interagir. 40 anos de Volkswagen, muita história, a gente pegou uma fração de uma fração aqui. Muito obrigado, Buozzi. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você, que você é posso dizer, como amigo, mas como médico, eu sempre contei com você, sempre. Quantas vezes quando eu conversei com você, você não era meu médico, você era meu amigo. Enquanto Deus me der saúde, pretendo continuar fazendo assim. E isso, eu me sinto mal do outro lado, a minha mulher me fala, para de mandar mensagem para ele que você tem uma dor de garganta. Imagina. Falo, mas eu tenho que falar amanhã, eu tenho que pegar lá e falar. Já abracei essa causa faz tempo. Eu falei, olha... Manda quando você quiser. Ele é meu médico. Tem alguns outros que eu vou, especialista nisso, naquilo, mas ele é o cara que eu sempre, quando eu volto do outro médico, eu mando para ele. Porque se eu não tiver uma referência, a gente vai fazer muita coisa errada. Minha ideia é resgatar isso daí. Por isso que se perdeu. Falo, tem que ter o seu médico. Olha, eu não sei, tô falando sério. Teu médico é a tua imagem. Ele sabe de você. Porque o cara que não sabe é que nem teu histórico. Quem não conhece tua vida, ele não pode te falar de você. Não pode te julgar, não pode te orientar. Por isso que eu falo, quando você tem um amigo, você tem uma história. E essa história é que às vezes resolve os teus problemas. Acho que é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Deixe seu comentário, compartilhe com quem você acha que vai ajudar, curta a página e acompanhe também o meu super amigo aqui, Luiz Buozzi. Um abraço. Valeu.